Super abraço para você, eu sou o Léo e se você é fã de saber de tudo, já não perca tempo, se inscreva no canal ativando as notificações, afinal de contas o canal é novinho, acabou de sair do forno, vamos bater 100 mil, 1 milhão muito rápido, mas eu quero você entre os meus primeiros inscritos. Já tira essa música de animação porque o papo hoje vai ser super sério e de muita reflexão. Vem com a gente! E no vídeo de hoje vamos abordar um tema que tem preocupado muito a nação brasileira. A polarização política tem trazido junto com ela alguns acontecimentos muito perigosos. O último evento, um ataque ao STF, a pessoas específicas, a um suicídio, a gente vai trocar ideia nesse vídeo. Mas primeiro vamos entender o que é polarização política. Mas o que é a polarização política? Ela ocorre quando as diferenças entre as posições ideológicas dos diversos grupos sociais se acentuam, dificultando o diálogo e o consenso. Nesse cenário, as discussões tendem a ser mais emocionais do que racionais, com um lado buscando reforçar os seus próprios argumentos e desqualificar o dos adversários. E na era moderna, ela se acentua ainda mais com o registro instantâneo de opiniões nas redes sociais. E em um país como o Brasil, com graves crises sociais e econômicas, a polarização tende a ser aumentada. Atualmente, essa polarização é representada principalmente por duas ideologias políticas conhecidas como direita e esquerda. No Brasil, neste momento, existem dois grandes líderes políticos representantes dessas ideologias: Jair Messias Bolsonaro, ex-presidente da República, e Luiz Inácio Lula da Silva, atual presidente que exercita o seu terceiro mandato. Representantes, portanto, de direita e esquerda, respectivamente. O fato é que o conflito entre as ideologias de esquerda ou de direita acontecem no Brasil e no mundo há muitos anos, e não exatamente a partir dos fatos que trarei para vocês. O que convido vocês a refletirem é sobre os fatos mais recentes do nosso país. No primeiro deles, voltaremos ao ano de 2018 e um dos representantes citados, o candidato na ocasião Jair Bolsonaro, sentiu a questão da polarização literalmente na pele. Esse episódio lamentável aconteceu em 6 de setembro de 2018, na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Durante um evento de campanha à presidência, Bolsonaro era carregado por uma multidão de apoiadores quando Adélio Bispo de Oliveira se aproximou e esfaqueou o político no abdômen. Nascido em Montes Claros, Minas Gerais, Adélio teve uma vida relativamente simples antes do atentado. Suas razões teriam sido discordâncias políticas e há quem diga que foi meramente por um problema mental de Adélio. O candidato na ocasião, Jair Messias Bolsonaro, que meses depois seria eleito presidente do Brasil, teve como consequência uma grave hemorragia e precisou ser submetido a uma série de cirurgias. Já Bispo de Oliveira foi preso no próprio local do atentado. Em uma investigação feita pela polícia, concluiu que ele agiu sozinho, sem nenhum mandante por trás da ação. A consequência para o candidato foi o risco de vida. Já o veredito sobre Adélio, ele foi considerado imputável pela justiça devido a um transtorno mental e, portanto, não foi condenado criminalmente. No entanto, ele permanece detido em um presídio federal. Com ligação ao fato ou não, é importante lembrar que meses antes do acontecimento ocorreu a prisão do até então ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no dia 7 de abril daquele mesmo ano. No dia 12 de julho do ano anterior, Sérgio Moro, até então juiz federal de primeira instância, condenou Lula a 9 anos e 6 meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro na ação penal envolvendo um triplex no Guarujá, estado de São Paulo. Sérgio Moro, evidentemente, passou a ser uma espécie de super-herói para um lado e um tipo de vilão covarde para o outro. Já Lula preso foi considerado um criminoso punido justamente por um dos lados, mas também um injustiçado perseguido pelo outro. Favorecido ou não pela prisão justa ou injusta,
Do antigo presidente até então Luiz Inácio Lula da Silva, Bolsonaro foi eleito presidente da República. Odiado por muitos, idolatrado por outros, na eleição de 2022 ele teve como adversário o próprio Lula, também não menos odiado ou idolatrado por outros tantos. Ladrão, entre aspas, versus o genocida, também entre aspas. Ou o pai dos pobres versus o defensor da pátria e família, aspas para todo mundo. Marcada como uma das eleições mais pesadas da história, os candidatos praticamente não trouxeram propostas com grandes soluções para os problemas da população brasileira. Alimentada por uma enxurrada de verdades, mas também tsunamis de fake news, a população foi convidada a se vestir de amarelo ou vermelho em sua alma e, claramente, em boa parte, obedeceu ao comando, muitas vezes até literalmente em suas vestes. Casos como o da deputada Zambelli sendo ofendida por militantes esquerdistas e absurdamente revidando, apontando uma arma de fogo para os mesmos, foi apenas um dos muitos casos isolados de sinais de polarização passando da conta na eleição de 2022. Entre os chamados gabinetes de ódio ou de amor, contra ou a favor da família, a eleição foi vencida pelo candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, na eleição mais apertada da história do país. Lula teve 50,9% dos votos válidos contra 49,1% de Jair Bolsonaro. Essa vitória do presidente Lula foi questionada por muitos apoiadores do ex-presidente agora Jair Bolsonaro, que não acreditaram nos resultados das eleições, confrontando a veracidade das urnas. A figura mais atacada passou a ser o presidente do TSE e ministro do STF, Alexandre de Moraes. Toda essa questão levaram a um fato histórico ocorrido no dia 8 de janeiro de 2023. 8 de janeiro de 2023, o Brasil vivenciou um dos momentos mais sombrios de sua história recente. Milhares de manifestantes invadiram e atacaram o poder público brasileiro. Os ataques foram motivados pela insatisfação com o resultado das eleições presidenciais de 2022, com os manifestantes negando a legitimidade do processo eleitoral e do novo governo. Esses fatos contribuíram para radicalizar parte da população e incitá-la à violência, destruindo e depredando a sede dos três poderes em Brasília: o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal, o STF. Na ocasião, os atos de vandalismo causaram danos significativos aos prédios históricos e ao patrimônio público, além de gerar um clima de insegurança e instabilidade política. As consequências dos ataques vão além dos danos materiais, gerando no país um clima de insegurança e dúvidas sobre o futuro da política e até mesmo da democracia brasileira. A figura de Alexandre de Moraes passou a ficar cada vez mais polêmica, por liderar, por exemplo, a questão da inelegibilidade de Jair Bolsonaro para futuras eleições. E é claro que tal fato é considerado um golpe contra o ex-presidente pelos apoiadores bolsonaristas e desta vez considerado uma justiça feita pelos apoiadores de Lula. A polarização obviamente continuou esquentando e agora, neste mês de novembro do ano de 2024, tivemos este caso gravíssimo. Por volta das 19 horas e 30 minutos do último dia 13 de novembro, um carro explodiu no estacionamento que fica entre o STF e o anexo 4 da Câmara dos Deputados. No porta-malas havia fogos de artifícios e tijolos. O veículo tem placa de Rio do Sul, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. O dono é Francisco Vanderlei Luiz, que foi candidato a vereador pelo PL nas eleições municipais de 2020 e não se elegeu, na ocasião teve 98 votos. De acordo com o relato da Polícia Civil, Francisco alugou uma casa em Ceilândia, no Distrito Federal, cerca de 20 segundos após o episódio no estacionamento.
Francisco morreu em uma outra explosão ocorrida na Praça dos Três Poderes, que fica entre o STF, o Congresso Nacional e o Planalto Central. Antes da explosão que fica em frente ao STF, o homem tentou entrar no prédio. Ele jogou um explosivo embaixo da marquise do edifício, mostrou a um vigilante que tinha artefatos presos ao corpo, deitou-se no chão e acionou um segundo explosivo na nuca. No boletim de ocorrência também consta que o homem compartilhou algumas mensagens pelo aplicativo WhatsApp que antecipavam o que ocorreria na Praça dos Três Poderes. As mensagens manifestavam previamente a intenção do autor em praticar o autoextermínio e o atentado bomba contra pessoas e instituições. As investigações também levam em direção que o principal alvo pode ser o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Encontrada pela Polícia Federal no interior de Santa Catarina, Daiane, ex-mulher de Francisco Vanderlei Luiz, autor do ataque, disse aos agentes da Polícia Federal, abre aspas, ele queria matar o ministro Alexandre de Moraes e quem mais estivesse junto na hora do atentado. No entanto, ao navegarmos pelas redes sociais de algumas autoridades, a intenção não passa nem perto de ser apaziguar a situação, orientar a população que é importante respeitar a visão política de um lado ou de outro. Muito pelo contrário, você vê o lado A tentando imputar culpa ao lado B, e o lado B querendo deixar claro que não tem nada a ver com isso. Então, a reflexão que eu quero trazer nesse vídeo não é lado A, lado B, esquerda, direita, bem ou mal. É abrirmos um pouco a mente, se não estamos servindo de massa de manobra para que esses caras continuem no poder. Será que realmente não é vantajoso para o lado A que o lado B exista e que fique só no A ou B, tapando os nossos olhos com a possibilidade de repente, existir um candidato C, ou D, ou E, quem sabe F? A pergunta que realmente devemos fazer é ideologia à parte. Esses dois grandes representantes do país, citando o nome deles, Bolsonaro e Lula, ambos foram presidentes, recentemente, os dois últimos. Um em exercício, o outro terminou seu mandato. Eles concluíram tudo aquilo que nós tanto brigamos para defender como ideais, colocaram em prática como deveriam? A sua resposta pode ser sim, pode ser não. É um convite à reflexão. Deixa nos comentários aqui se na última eleição você perdeu algum amigo por causa de política. Eu, infelizmente, deixaram de falar comigo alguns. Aconteceu com vocês? E eu não quero te perder como meu amigo, muito pelo contrário, eu quero que você se inscreva aqui no canal, seja mais um fã de saber, é o que eu falei, gente, canal novinho, a gente vai bater milhões muito rápido, mas quero você entre os primeiros e ó, tem vídeo muito mais leve do que esse, tá? Curiosidades sobre Silvio Santos, mensagens subliminares em desenhos da Disney, entre outros que vai aparecer aqui do lado para você escolher, caso não tenha assistido ainda. Espero você no próximo vídeo. Um abraço a todos os fãs de saber!